Talvez você deve estar se perguntando como que eu faço para fazer a traçagem das linhas de suporte e resistência aqui no meu operacional. Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês como que eu faço para traçar as minhas linhas de suporte e resistência atualmente. Hoje, para você traçar suas linhas de suporte e resistência, não é algo difícil que você consegue estar traçando. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu utilizo um método para poder fazer as traçagens de linha de suporte e resistência para me fazer as minhas operações baseado nessas linhas, tá? Como vocês estão vendo aqui no gráfico agora que eu estou mostrando para vocês, eu opero em M1. Tá? Mas essas linhas aqui você consegue também fazer as traçagens para operar em M5. Se você for uma pessoa iniciante e está começando a operar agora no mercado, eu indico que você faça as traçagens de linhas no M5, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para fazer a traçagem dessas linhas, beleza? Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Max e hoje eu vou trazer para vocês aqui, como eu falei no início do vídeo, uma estratégia que eu uso para poder traçar as minhas linhas de suporte e resistência que eu uso atualmente no meu operacional. Como eu disse para vocês lá nos outros vídeos, eu vou mostrar todo o meu operacional que eu utilizo aqui no mercado para fazer as minhas operações, beleza? Eu vou mostrar tudo que eu traço, tudo que eu coloco aqui para iniciar as minhas operações no dia a dia. Como vocês estão vendo aqui no gráfico, eu já estou com algumas linhas traçadas, né, para começar a iniciar as minhas operações. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço para fazer as traçagens aqui, tá? Vou apagar tudo aqui, vou tirar também os indicadores, porque eu quero mostrar para vocês os indicadores que eu uso também, tá? Então eu vou apagar tudo aqui, ó. Antes de iniciar as operações, eu já deixo isso daqui configurado. Você já deve ter percebido que todas as corretoras deixam a gente deixar isso aqui já configurado. A única coisa que você vai precisar fazer é traçar as linhas de suporte e resistência, beleza? E eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje como que eu faço. Primeiro, para iniciar o meu operacional, eu coloco as linhas de médias móveis, né, que eu uso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Moving Averaging. Eu coloco no período de 20 EMA, a primeira, e deixo ela verde, porque é a linha mais fraca do meu operacional. Eu venho aqui e coloco mais uma linha. Aí essa linha aqui vai ser a linha de 50 e eu coloco EMA. Só que essa linha aqui ela não pode ser vermelha, tá? Ela tem que ser uma linha amarela. Você escolhe as cores que você quer colocar. Eu já me identifiquei com essas cores. Para mim fica mais prático operar com essas linhas, beleza? E agora eu vou colocar também a linha de 100, também EMA, tá? Aqui, ó, 100 EMA e deixar ela vermelha. Eu posso também mudar a espessura para também ter uma identificação melhor ainda da espessura da linha. Eu venho aqui, ó, a verde eu deixo ela mais fraquinha, a amarela eu coloco essa daqui e a vermelha eu coloco a linha um pouco mais espessa, né, que é essa daqui. Então, eu tendo as minhas linhas aqui das médias móveis, eu consigo fazer as minhas operações baseado no suporte e resistência das médias móveis. As médias móveis também servem como suporte, ó, tá vendo? Ó? Suporte e resistência. Quando as linhas estão acima, ela serve como uma como suporte, né? Mas vamos lá, vamos traçar as linhas agora de suporte e resistência que eu faço hoje. Primeiro, eu venho aqui, ó. Em 15 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar as linhas baseado nas 3 últimas velas do M15. Então, vou colocar aqui, ó, a linha, vou colocar essa linha branca, vou duplicar, vou colocar aqui mais abaixo, ó, nesse pavio, e vou colocar mais em cima no pavio de cima também, tá? E vou repetir esse processo na vela anterior também, ó, e vou colocar aqui também. Fiz isso, eu volto para o meu operacional de M1. Aqui, ó, eu já tô com as minhas linhas traçadas para mim começar a fazer as minhas operações. Só que eu ainda coloco os fractais. Os fractais ajudam muito porque ele mostra a força daquele sentido que o mercado está indo nas operações. Então eu venho aqui, coloco os fractais, eu só mudo a cor aqui, ó, coloco o vermelho e nesse eu coloco o verde, tá? Para identificar quando for vender e identificar quando eu for comprar. Ele mostra a direção que o mercado está indo. E se tiver em cima de um suporte ou em cima de uma resistência, na hora que você identificar fractal junto com a linha e a média móvel, cara, você consegue ter um operacional muito mais assertivo. Então você já traçou as linhas, você não precisa mais ficar traçando nos próximos pares. Você vem aqui, ó, vamos supor, vou pegar o par do Euro GBP. Quando eu colocar, ele já vai traçar aqui, ó, os indicadores que eu coloquei. A única coisa que eu vou fazer é analisar o gráfico
gráfico e traçar as linhas, que nem esse gráfico para mim ele não está interessante operar nesse gráfico, porque ele está em queda muito grande, quedas muito contínuas e não compensa operar nisso aqui, entendeu? Ó, eu preciso de topos e fundos mais visíveis igual tá aqui, ó, nesse par de moeda. Então o EuroGBP para mim já não serve. Então eu vou procurar um próximo par, vamos ver o Ethereum para ver como que tá o Ethereum. Ó, o Ethereum também tá muito feio, para mim não compensa, não tá no meu padrão de operar do meu operacional. Esse gráfico aqui até que ele tá interessante, ó, em 15 minutos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar as linhas aqui também nesse gráfico aqui, ó. E aí eu volto para o operacional de 1 minuto. Ó, tô com as linhas traçadas, tá vendo? Que ele respeita as regiões onde ela toca nos 15 minutos. Isso quando você estiver operando em M1. Mas lembra que eu falei para vocês que as linhas também funciona como suporte e resistência? Olha o que o gráfico está fazendo aqui, ó. Ela está na média de 100 rompendo, mas olha onde eu estou com as médias de 20 e a média de 50. Se ela tocar lá, ó, eu posso comprar uma retração, porque o mercado está deixando retração. Ó. Ela nem chegou a tocar e já retraiu. Eu poderia ter pegado essa operação, ó. Ó, ela está indo buscar lá novamente. Vou vender aqui porque eu tenho 3 confirmações aqui nessa região. Eu tenho a confirmação da minha linha de resistência, eu tenho a confirmação das minhas 2 médias. Mas isso daqui não significa que eu estou 100% certo. Às vezes o mercado ele pode não respeitar a região e empurrar com tudo a vela lá para cima. Como a gente está operando no mercado OTC, a gente tem que estar ligado nisso daqui, entendeu? Porque o mercado OTC ele pode fazer qualquer coisa aqui no mercado que dá um reviravolta aqui, você pode acabar perdendo a operação. Para você entender qual que foi o motivo da minha operação. Eu tenho a minha linha de resistência, eu tenho a média de 20 aqui e tenho a média de 50 aqui também. Qual que foi a análise que eu fiz para me fazer essa operação aqui? Eu tenho que ver se o mercado tá deixando pavio. Ó, ele deixou, olha o tanto de pavio que o mercado tá deixando, ó, aqui nesse par. Presta atenção aqui, ó, vendo? Ó, tanto de pavio. Isso daqui é tudo confluência para minha operação. Por que que eu operei retração em M1? O certo é você operar a retração em M5. M5 é mais assertivo, porque o M1 ele é muito estável. Uma hora ele pode explodir, uma hora ele pode cair de uma vez também, entendeu? Eu usei isso aqui como base. E olha o fractal, confirmando a minha operação, ó. Aqui, ó, o fractal, confirmando a minha operação de venda. Ou seja, eu tinha a resistência, eu tinha a média de 50 e eu tinha a média de 20. Se ela nasceu aqui embaixo, certo? Se ela explodiu lá em cima, aqui ela não teria força de rompimento por conta das 2 médias passadas. Então essa foi a minha confluência de operação aqui, por isso que eu tive um ganho aqui nessa operação com retração. Eu poderia operar para a próxima vela? Poderia, porque olha só, aqui ó, olha o que eu poderia ter feito. Ó. Eu tenho um fractal, eu tenho a resistência, eu tenho a média de 50, eu tenho a média de 20, então eu poderia operar a favor dessa vela aqui, ó, continuando dizendo que ela iria cair, porque toda essa região está me dizendo que ela seria uma confluência de queda. Então esse é o meu operacional que eu uso, é a estratégia que eu utilizo para fazer as minhas operações. Lembra que eu falei para vocês lá no último vídeo que eu não gosto de operar com aqueles script, porque os script bagunçam muito o gráfico e você não consegue enxergar esses padrões que acontecem aqui o tempo inteiro. Eu poderia estar operando também. Lembra lá o operacional que eu falei para vocês, o padrão de Harami. Olha isso daqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha resistência passando aqui nessa região. Ela explodiu uma vela elefante nessa daqui, ó, tá vendo? Ela confirmou a queda e eu entraria aqui nessa operação, certo? Isso aqui é um padrão de Harami de queda. E olha a confirmação também do fractal aqui. Tudo isso daqui é confluência. Quando você começa a ver que o gráfico respeita essas regiões, cara, vale muito a pena você estar operando a favor disso daqui. Então esse basicamente é o meu operacional que eu utilizo no dia a dia. Ah, Matson, mas você me mostrou só a traçagem de linha para M1. Você pode mostrar a de M5? Posso. É só você vir aqui, ó. Eu vou limpar aqui as linhas, tá? As linhas. Vou agora em 1 hora, tá? 1 hora. E vou traçar as linhas de 1 hora. Ó. Eu venho aqui, mudo as cores também. Sabe por que eu mudo as cores? Porque para mim fica visível as linhas, tá? Então eu venho aqui, ó, traço a segunda vela, né? Ó, já tem uma confluência ali, ó, tá vendo? Pronto. Tracei as 3 últimas velas, eu volto para M5. E aqui eu tenho as minhas linhas de suporte e resistência. Olha isso daqui, galera. Olha, presta atenção aqui, ó. Olha essa região aqui de lateralização como respeitosa
respeitou a linha de suporte e resistência, ó. Olha isso daqui, foi lá, caiu, foi lá, caiu, foi lá em cima, caiu e foi lá em cima e aqui rompeu, certo? Mas olha quantos wins eu pegaria aqui, ó. Vocês veem, ó. 1, 2, 3 e 4 aqui embaixo. Fora os de baixo, né? Sim, 6 operação de win só nessa região. Será que vale a pena vocês estar operando aqui, ó? Tudo win aqui, ó. Quando você traça as linhas bem traçadas, você consegue observar as regiões de maior respeito dentro do gráfico. Isso aqui fica fácil para vocês fazerem as suas operações. Mas, Matos, eu posso usar essas linhas para M1 também? Pode. Você traçou em 1 hora, você pode utilizar elas para M5, para M1 também, tá vendo, ó? Que respeita muito. Olha isso daqui, ó. Olha esses toques aqui, ó. Teve esse toque aqui, ó, esse toque aqui. Tudo isso daqui é região onde você poderia pegar e ter um win, tá vendo? Aí você faz análise do quê? Análise dos padrões de figuras gráficas. E você tem um padrão aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um padrão de figura W. Tá vendo? Muito top isso aqui, ó. É topo duplo, né? Que fala, ó. Isso aqui, ó, são padrão de topo duplo e fundo duplo. Quando você lê um livro que eu vou passar para vocês, que vale muito a pena vocês lerem esse livro, isso daqui vai abrir a mente de vocês. Quando vocês começar a ver esses padrões que está escrito no livro, você vai começar a enxergar os padrões também aqui no gráfico, entendeu? Cara, eu vou deixar esse vídeo por aqui porque ficou muito grande, mas eu espero que você tenha gostado do que eu passei para vocês aqui, como traçar as linhas de suporte e resistência com um padrão bem melhor. Eu acredito que isso daqui vai ajudar muito vocês aí a fazer as suas operações e bora para frente, eu tenho muita dica, muita coisa para passar para vocês ainda. Eu sei que vocês têm muita coisas ainda para aprender comigo e eu acredito que vocês vão conseguir tirar sim os seus primeiros lucros aqui do mercado junto comigo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui!